Deve, nessa aula aqui a gente vai finalizar o desenvolvimento do nosso componente de playlist. Então assiste essa aula aqui até o final, porque tem alguns truques especiais que a gente vai trabalhar em cima do scroll no CSS. Então se não quiser perder nada, assiste a aula até o final, porque tem uns truques bem legais que a gente vai ver. Olá, Dev! Tudo certo contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma aula desse curso de Next.js, CSS e TypeScript. Dev, nessa aula a gente vai finalizar o desenvolvimento do nosso componente de playlist. Quer dizer, na aula anterior faltou alguns detalhes que a gente precisava fazer no componente, mas nessa aula aqui a gente vai finalizar e de quebra a gente vai ver uns truques especiais que a gente consegue fazer dentro do CSS para tratar o nosso scroll. A gente vai melhorar o layout também do nosso componente, na nossa página de player, para futuras implementações dos próximos componentes. Deve, bora lá, porque tem bastante coisa para a gente fazer. Bom, de quebra, não se esquece de dar um like nesse vídeo aqui e te inscrever no canal para tu não perder as próximas aulas desse curso. E claro, só se fizer sentido, torne-se membro desse canal para tu ter acesso antecipado às próximas aulas desse curso. Se esse curso já finalizou, olha, dá uma conferida ali, que vai estar saindo outros cursos e outros conteúdos e os membros vão ter acesso antecipado também. Bom, bora lá então, vamos dar uma olhada no Notion, como de costume. Aqui no Notion, olha só, eu separei alguns pequenos tópicos que a gente vai fazer nessa aula aqui. Vamos ajustar a nossa playlist para que os módulos, ele inicie aberto. Ou seja, o que que isso significa? Quando o usuário entra dentro da tela de player, sempre existe uma aula que está sendo reproduzida. Pois então, agora a gente vai configurar para que o módulo desta aula específica ele já inicialize aberto, beleza? Bom, além disso, vamos configurar o scroll ao redor da nossa playlist e vamos modificar a cor do nosso scroll para a gente ter uma diferenciação. Vamos dar uma olhada como é que está aqui a nossa plataforma. A gente finalizou na aula anterior nesse formato, a gente já colocou praticamente tudo que falta, né? Agora vamos fechar os últimos detalhes, que é o seguinte, ó. Se eu estou executando a aula 5 e eu clicar na aula 01, por exemplo, percebe que, olha só, ele navega para a aula 01, só que olha que interessante, ele fecha o nosso módulo, né? Ele fecha o player. E, cara, isso aqui não é bacana, tá? Porque a gente vai dar uma troca muito brusca de layout, né? Fica uma coisa esquisita aqui. Então, o que que é a ideia que a gente vai implementar aqui? Nós vamos controlar o seguinte, para que o módulo que está a nossa aula sendo reproduzida, ele já inicializa aberto. Com isso, a gente vai resolver esse problema de que quando eu alterno de aula, ele fecha o módulo, porque quando eu clico na aula, ele vai alternar a aula em si, só que ele já vai abrir aquele módulo por padrão para a gente, beleza? Bom, vamos lá para o Visual Studio Code então e vamos começar a implementação de fato. Olha só, a gente está aqui já dentro do nosso componente de playlist. O que a gente vai precisar fazer aqui nesse cara é o seguinte, ó, o nosso módulo em si, ele fica aberto por causa desse opened_index. Então o que que a gente precisa fazer? A gente precisa controlar para que ao inicializar a nossa tela, quando a nossa tela inicializa, ou melhor, nosso componente aqui de playlist, quando ele inicializa, ele verifica qual classe, qual ID, né, qual aula, né, qual ID da aula está sendo executada no momento, compara na nossa playlist, na nossa lista de grupos e módulos, para saber qual módulo precisa ser aberto por padrão. Então, para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou quebrar a linha aqui no lugar desse undefined, e a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar class groups.findIndex, tá? O que que a gente vai encontrar? Esse findIndex aqui, ele encontra algum index, ele pega o índice de algum dos grupos que está dentro do nosso class. Com isso, ó, a gente pode pegar aqui class group. Esse class group, a gente precisa retornar um booleano, né? Aqui dentro a gente tem uma função, né, uma arrow function dentro desse nosso findIndex, e essa arrow function ele tem que retornar true. Se a gente só deixar assim, ele vai retornar o index do primeiro item, ou seja, o index 0. Então, se eu voltar no navegador, deixa eu dar um F5 aqui para ver se ele atualiza. Aí, ó. Olha só, aqui eu tô na aula 0, de fato. Então, o nosso módulo, tu vê que ele já inicializou aberto. Só que olha só, vou trocar para o módulo 2 e vou clicar na aula número 5. Cliquei, olha o que que acontece. O primeiro módulo continua aberto. Por quê? No Visual Studio Code,
a gente está retornando true no primeiro item, né? No primeiro item dessa nossa lista de módulos. Então, para retornar no lugar certo, a gente vai pegar, ó, class group ponto classes ponto find, ou melhor, não precisa nem ser find, pode ser na verdade o sum. O que que é esse sum? Aqui, esse nosso classes é uma lista. Então a gente vai analisar quais dessas classes a gente tem uma certa condição true. Tendo a condição true em uma dessas classes, ele vai retornar true nesse sum. E aí, ele retornando true para esse sum, significa que este class group tem aquela condição verdadeira, ou seja, é esse index que precisa estar aberto. Então, olha só, vamos lá. Eu vou pegar aqui class item, a arrow function, é a setinha, né? Class item ponto class id vai ser igual a, olha só, plain class id. Simples assim, olha só. Voltando aqui para o navegador, quando a gente vem para cá, percebe que, olha só, o módulo já está aberto na aula número 5. Ó. Vamos dar um F5 aqui. Olha só, continua aberto. Se eu expandir o módulo número 1 e clicar lá na aula número 2, por exemplo, olha o que acontece. Só mudou. Parece que não aconteceu nada, né? Mas, cara, ele alternou. Ele tá no módulo número 1, só que ele mantém esse módulo aberto. Se eu for por 2 e clicar na aula número 6, olha só, ele só troca a tag. Vamos dar uma inspecionada para ver como é que fica o nosso HTML aqui por trás, né? Então, olha, vamos pegar aqui, ó, o conteúdo do curso. Quando eu troco de aula, o que que acontece com esse conteúdo do curso? Ó, percebe que ele se perdeu todo, ele saiu o foco que estava aqui? Por que isso? Ele faz isso porque ele entendeu que, olha, a página que eu estava antes, que era a página da aula, sei lá, número 6, hã, ela foi desmontada, então o HTML foi removido aqui do DOM, né, dessa parte do navegador, e foi adicionado outro elemento no lugar, outra tela no lugar, né? Só que ele perdeu a referência para aquele conteúdo do curso que a gente tinha aqui, tá? Então, tá feita a primeira lógica, vamos aqui no Notion e vamos marcar como concluído. Próxima etapa que a gente vai fazer, configurar o scroll ao redor do nosso playlist e mudar o CSS do scroll. Esses dois tópicos aqui, ó, funcionam da seguinte forma. Vamos simular mais exemplos aqui para vocês conseguirem entender melhor do que eu estou falando. Olha só, eu vou pegar essas aulas aqui, eu vou dar um Ctrl C, tá? E eu vou colar aqui umas quantas, tá? Já perdi as contas de quantas tem aqui. Ou seja, eu tenho vários módulos no meu curso, cada módulo com várias aulas aqui dentro, tá? Vocês vão notar aqui ó, no console, se vocês fizerem isso desse lado aí também, que olha só, ele está dando erro aqui ó, de duplicated key, two children with the same key. O que isso significa? É que são vários módulos com a mesma key, tá? Ignora isso aqui depois que a gente conectar com o YouTube. Não vai acontecer, tá? Mas olha só, tá vendo que eu tenho vários módulos, certo? Se eu der um scroll, olha só, ele tem 15 módulos. Só que, olha o que aconteceu aqui. Tá vendo o meu header aqui? Ó, vou fazer o scroll, olha o que aconteceu ele sumiu, entendeu? Sumiu o meu header. Cara, esse comportamento aqui, ó, na nossa plataforma oficial, isso não acontece. Olha quando eu faço scroll. Primeiro que nesse playlist nem tem scroll, né? Mas eu vou abrir aqui a aula, e aí agora eu tenho scroll. Olha o que acontece com o scroll. Tá vendo que eu scrollo só essa parte da playlist? E olha só esse cara aqui. Quando eu faço o scroll nesse daqui, percebe que eu scrollo só essa parte aqui. O nosso header aqui, ele continua do mesmo jeito. Como é que a gente resolve isso aqui? Para a gente manter esse mesmo comportamento? Cara, não podia ser mais simples também, tá? Olha só, aqui na nossa tela do player, a gente vai precisar configurar algumas coisas para que isso funcione, tá? Então, olha só, a gente tem aqui aqui está o nosso player header, ok? E esse é o main. O main é a div, né, digamos assim, que está em volta de tudo. Então, ó, aqui a gente tem o nosso main. É a div mais externa que a gente tem na aplicação. No nosso main, a gente vai precisar configurar a altura do nosso main, tá? Então, o que que significa? Que, ó, a gente vai ter um h-screen. O que que esse h-screen faz? Olha só, ele configura o height em 100 VH. O que que é VH? VH é View Height. E View Height, no nosso caso, é o tamanho total da nossa tela, tá? Independente do tamanho da nossa tela, o View Height vai ter o tamanho total da nossa tela. Isso faz, olha só,
o nosso main ocupar todo o view height. Agora, ó, quando eu fizer scroll, olha o que que acontece? Continua do mesmo jeito. Por que isso? Porque, na verdade, olha só, o nosso player aqui, a nossa playlist, ela continua tendo mais conteúdo do que cabe na tela. E o scroll ele aparece quando tem mais conteúdo que cabe na tela, certo? Só que a gente colocou o H-Screen, por que que não resolveu? Porque, olha, o H-Screen ele não resolve isso. O H-Screen ele simplesmente força que o nosso div ou qualquer elemento que a gente aplique ao H-Screen, ele fique no tamanho da tela. Mas e o scroll? O scroll é que antes a gente tinha um scroll no body, só que agora a gente tem um scroll no nosso main, tá? Deixa eu dar um F5 aqui. Ó, a gente tem um scroll no nosso main. Como é que eu sei disso? Olha só, se eu vim aqui no main e aplicar overflow hidden, olha o que que acontece? Sumiu o nosso scroll, certo? Por quê? Porque o scroll estava no main, tá? Então, esse é a ideia, tá? Então, olha, perdi o scroll, tá? Mas eu não vou precisar tirar o scroll, posso deixar o scroll. Por que disso? Porque, olha só, no nosso playlist, ou melhor, nesta div que a gente tem aqui, a gente vai aplicar o seguinte comportamento para ela. A gente vai aplicar overflow alto. E aí, ó, com o overflow alto, olha o que que acontece? Nada, né, eu achei que ia acontecer, vamos dar um F5 aqui. Ó, não aconteceu nada, tudo bem. Não era o comportamento que eu estava esperando, mas o que que é o ponto, né? É que esse nosso playlist, ou melhor, essa nossa div que está em volta do nosso playlist, ela acaba ocupando mais espaço e acaba forçando o scroll, porque nessa nossa main a gente não bloqueou que houvesse scroll, tá? Como é que a gente resolve isso então? Para a gente resolver isso, a gente vai aplicar aqui, ó, um H traço, um valor personalizado. Por exemplo, o que que seria um valor personalizado? Poderia ser 500 pixels. E olha só, com 500 pixels, olha o que que acontece? O nosso playlist, agora ele tem scroll. Ou melhor, eu vendo agora, eu acabei percebendo que eu coloquei o scroll no lugar errado, tá? Ó, tá vendo que o nosso conteúdo do curso ele tá indo junto no scroll, né? Cara, não é esse o cenário, tá? Deixa eu tirar isso daqui, ó. Então, ó, vou tirar esse overflow daqui, vamos remover ele daqui e vamos abrir aqui, ó, o nosso componente de playlist e aqui dentro, ó, aí, agora sim, ó. Tanto que a gente tem o nosso componente de OL, nesse nosso componente de OL, eu vou aplicar aqui o overflow alto. Agora sim, ó, vamos dar uma olhada como é que vai se comportar aqui. Vai continuar do mesmo jeito, no final das contas, tá? Vamos dar um F5 aqui para garantir. Mas olha só, continua do mesmo jeito, tá? Só que como é que a gente faz ele ficar com o scroll, então? Porque eu já estou com overflow. Eu preciso limitar a altura desse cara. Então a altura dele, vamos colocar aqui, ó, W traço, ou melhor, H full. Vamos ver se ele resolve. Às vezes, o H full ele resolve. Nesse caso, não rolou, tá? Vamos aplicar aqui, ó, nesse cara de fora também, um H traço full. Também não rolou. Vamos aplicar aqui no nosso page um H full também, para ver se ele, de repente, ele aplica, né? Sei lá. H traço full. Vamos ver? Ó, ainda não foi. Vamos pegar esse H full e vamos colocar aqui, ó, nesse outro div mais externo também. Aí, agora sim, ó. Então, o que que tá rolando? Ó? Deixa eu ver se eu tirar esse cara aqui, ele não resolve. Permaneceu. Então, ó, vamos lá. Volta aqui, ó, no nosso page, aplica o hfull só nessa div aqui, ó, mais externa. E agora, ó, internamente aqui, vamos remover esse hfull que a gente tem aqui. E esse cara aqui, acho que também não vai precisar, tá? Ó, vamos voltar aqui, ó. Ah, perdeu. Beleza. Ó, a gente tem que deixar o hfull, então vamos deixar aqui para ver se resolve. Não. Vamos deixar então aqui, ó. Então tem que ter nesse, pelo menos. Aí, beleza, aplicou. Se eu tirar desse cara aqui, manteve, show. Então, olha só, o que que a gente precisa aplicar de hfull? Aplica ele aqui, ó, na nossa div mais externa, ok? E dentro do nosso playlist, aplica no OL o overflow alto, tá? E o hfull nessa div mais externa, tá? Com isso, olha só, a gente consegue ter o scroll só do nosso playlist, tá? A mesma coisa a gente vai aplicar quando a gente tiver essa parte aqui, essa seção do player, ok? Porque aí a gente não aplica scroll nesta parte externa, a gente aplica só internamente aqui, tá? Só que tu deve estar notando um detalhe, né? Eu também não tinha notado, ó. Se eu scrollar aqui, percebe que, olha só, ele se perdeu, né? Por que disso? Porque
nesse cara aqui, onde a gente aplicou de fato esse H-Full, esse cara aqui, ele acaba colocando também, ocupando 100% realmente da tela, né. O que eu queria, na verdade, é que ele ocupasse todo o espaço disponível dele, né. Vamos tentar fazer o seguinte, ó, se eu colocar flex-1 no lugar de H-Full, será que também resolve? Não, tem que ser um H full, né, no caso, tu tem que mexer com o H desse cara. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou colocar um H com valor personalizado, podia ser aqueles 500 pixels ou, nesse caso, eu vou fazer o seguinte, ó, qual é o tamanho total aqui do nosso header? O nosso header, vamos olhar aqui que vai ser melhor da gente calcular. O nosso header, ele tem um tamanho de 64 pixels, legal. Então, ó, nesse cara aqui, a gente vai aplicar um calc de 100 VH menos 64px. Cara, que maluquice. Olha só isso daqui. Eu vou deixar o mouse e olha só, ele vai configurar o height na nossa div com o calc de 100 VH menos os 64 pixels. O que que isso significa, tá? Eu não sei se tu é familiarizado com o CSS, e tu pode colocar cálculos no CSS, ou seja, diminuir pixels, fazer subtrações, somar, fazer vezes, né, multiplicação, ali tu consegue fazer esse tipo de coisa. No height, né, ou em qualquer parte do CSS, melhor dizendo, né? Isso daqui a gente consegue criar uma classe personalizada no CSS para que o header aqui, ou melhor, esse nossa div aqui, ó, essa nossa caixa, essa nossa div, ela tenha só o tamanho, ou melhor, que ela tenha o tamanho total da tela menos o tamanho do nosso header. E olha só, percebe que aqui, ó, eu ainda tenho um scroll, mas é um scroll bem pequeno, tá? Como é que a gente resolve esse scroll? Provavelmente a gente pegou o tamanho do nosso header errado. Na verdade, a gente não pegou o tamanho do header errado, né? É que assim, ó, essa div externa, o main, né, ele tem um gap de 2, ou seja, entre a nossa playlist e o conteúdo do curso e o header, a gente tem 8 pixels. Então, ó, vai ser 64 mais 8, que dá 72 pixels. Voltando para cá, olha só, sumiu esse scroll lateral, agora a gente só tem um scroll interno aqui, ó, na nossa playlist, tá? Isso daqui provavelmente já vai se aplicar depois para o nosso player, então a gente vai poder reaproveitar esta configuração. Agora, indo para a parte final, tu lembra que eu comentei que a gente ia configurar um CSS aqui, ó, para deixar o nosso scroll aqui com uma cor diferente? Por que disso? Percebe que, olha só, se tiver tudo fechado, tu praticamente não identifica aonde está o nosso scroll aqui na tela. Às vezes tu pode confundir o usuário, fazendo ele achar que não existe scroll nessa parte aqui. Então, como é que a gente faz essa configuração? Ó? Bora lá para o Visual Studio Code. Lá naquele nosso arquivo de CSS global, vamos ver se a gente já não tem configurado isso daqui. Ó. A gente tem o overflow aqui. Ah, olha só. Lá quando a gente inicializou o desenvolvimento do projeto, a gente configurou o Overflow Primary. O que é essa classe Overflow Primary? Overflow Primary. Ela serve para justamente modificar a cor de background do nosso scroll. Tá? Então esse CSS aqui, ó, provavelmente tu já tem na tua aplicação. Se não tiver, coloca isso aqui, ó, vai lá naquele nosso global.css, coloca o Overflow Primary, traço Primary, e aí, ó, tu vai ter que aplicar aqui o WebKit, Scroll Bar, Thumb e tal. Beleza, vai estar configurado. Voltamos aqui, ó, para o nosso playlist e agora, ó, no nosso Overflow Auto, do lado da classe de Overflow Auto, cola o Overflow Primary. Voltando para o navegador, olha só que interessante, cara. Agora, ó, tu vai ver que tu consegue diferenciar muito bem uma coisa da outra, né? O que que é a barrinha de scroll do que é o conteúdo na nossa playlist em si, tá? Então assim, ó, essa aqui é uma das partezinhas mais chatinhas que tinha para configurar do nosso layout aqui da aplicação, da tela de player, porque ela é um layout diferente, né? Tu tem todo esse tratamento de scroll e tudo mais. Mas assim, ó, conforme a gente for avançando agora, cada vez vai ficar mais fácil esse desenvolvimento, tá? Vamos voltar aqui no Notion, ver o que a gente já fez. Já colocamos o scroll ao redor da playlist. Vamos configurar o CSS para mudar a cor aqui do scroll. Então, tá configurado também. Falta agora, por último, os ajustes aqui do nosso commit dos ajustes, né? Vamos dar uma checada. No page, a gente colocou o HScreen, beleza.
Ao redor aqui da nossa playlist, né, a gente também configurou a altura, tá top. A princípio foram só essas alterações, além de toda aquela montoeira de aulas adicionais que eu configurei, mas vamos deixar, não tem problemas. No nosso player playlist aqui, olha só, a gente colocou o nosso a gente, configurou para que o módulo abra já com aonde a aula está reproduzindo em si, né. Maravilha. Posso dar um stage aqui também, pitch, improve, player, layout. Topzera, comitei, sincronizadas as alterações. Deve, o link desse commit aqui já tá na descrição desse vídeo e aquela coisa de sempre, tá? Dá um like nessa aula aqui para me apoiar, para divulgar esse conteúdo aqui para mais pessoas. E claro, se tu ficou com qualquer dúvida, se tu se perdeu em alguma coisa que a gente fez, põe nos comentários que assim que possível eu vou te responder ali, beleza? Deve, no mais é isso, a gente se vê na próxima e valeu!